Toda vez que eu vou editar alguma imagem, fazer alguma arte e o jogador está vestindo uma camisa branca, eu vejo algumas manchas na camisa, muitas das vezes o reflexo do gramado, muitas das vezes a iluminação, e todas as vezes eu tenho que utilizar uma técnica que é crucial para tirar essas manchas. Então vem comigo que eu vou te ensinar a retirar todas essas manchas, um tutorial muito simples, fácil e prático, para que vocês apliquem nas suas artes também, nas suas composições, e que dê um passo à frente no processo criativo de vocês. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Então, pessoal, aqui a gente tem a foto do Vinícius Júnior. Como vocês podem ver, essa camisa aqui, ela tem algumas manchas, sabe? Aqui é meio verde do gramado, tá meio amarelada também. Muitas vezes, como eu falei, o reflexo do estádio, alguma coisa que está refletindo no jogador que não deixa o uniforme 100% branco. Então nesse tutorial eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para retirar essas manchas, para retirar esses defeitos da camisa. Perfeito? Primeiramente eu quero mostrar para vocês aqui essas camadas que eu criei. Eu deixei a imagem original do Vinícius Júnior, tá? Depois eu fiz o recorte para agilizar o processo, que eu quero trabalhar só no jogador, beleza? E eu deixei mais uma aqui para a gente comparar o antes e o depois, perfeito? Então vamos lá, eu vou deixar essas duas aqui habilitadas, a primeira e a segunda. Apenas essas duas a gente consegue trabalhar perfeitamente, certo? Então, como eu falei, nada tão mirabolante assim, não é nada tão complicado, mas é uma técnica que vai fazer total diferença. No design a gente tem que aprender várias técnicas que sempre nos façam dar um passo à frente. Então aqui é mais uma técnica que vai deixar cada vez nossas composições ainda mais profissionais. Vamos lá? Primeiramente, vou clicar nessa camada do Vinícius Júnior, vou vir aqui embaixo e vou vir em preto e branco. Perfeito? Eu vou clipar, segurando o Alt aqui, nessa camada do Vinícius Júnior. Perfeito? Em seguida eu vou clicar nessa máscara, dar um Ctrl I. Perfeito? Agora eu vou selecionar o meu pincel com a tecla B no teclado. Perfeito? Vou clicar com o botão direito do mouse, abriu essa opção aqui, e com esse pincel aqui mesmo, pode ser esse pincel redondo duro, tá vendo? Cliquei nele, já estava selecionado no caso. Agora eu já tinha falado como que eu faço para aumentar e diminuir o meu pincel, mas vou falar novamente, que é segurando o Alt, eu com o pincel ativo, tá? Eu segurando o Alt, clicando com o botão direito do mouse e arrastando para a esquerda, eu diminuo, e arrastando para a direita, eu aumento, porque isso facilita na hora da gente precisar utilizar o pincel em partes que talvez a gente precisasse aumentar o pincel ou diminuir. Então isso facilita muito e agiliza muito o nosso processo. Perfeito? Agora o que eu vou fazer? Vou passar o pincel aqui nessas partes brancas e pretas da nossa camisa. Perfeito? Olha só. Só em passar para vocês verem a diferença só nessa parte aqui. Tá vendo? Como que é realmente preto e branco e como que é as manchas que, como eu falei, o estádio ou o gramado deixam na camisa do nosso personagem, do nosso jogador. Perfeito? Aqui tá um tom já mais azulado desse lado esquerdo aqui. Do lado direito já é o tom realmente preto e branco. Então eu vou passar literalmente nessas partes aqui, as quais são preto e branco. Cuidado que se a gente passar aqui, ó, essa parte é amarelo já. Então se eu passar aqui, vai tirar a cor original da camisa. Então não é isso que a gente quer. Perfeito? Dei o Ctrl Z. A gente só quer passar na parte que a gente saiba que é realmente preto e branco. Perfeito? Ó, passar aqui com muito cuidado nessas partes aqui da camisa do nosso jogador. Beleza? Ó, tô passando aqui. Ó, cuidado para não passar nessa parte azul. Passa aqui com muito cuidado. Porque cada vez mais a gente deixa nossas composições profissionais com esses detalhes, né? Que muitas das vezes a gente vê algumas artes e tal que dava para fazer esse tipo de ajuste, esse tipo de técnica, e muitas pessoas não fazem, mas a gente tem que fazer a nossa parte, deixar nossos projetos cada vez mais profissionais. Perfeito? A diferença é muito nítida, muito nítida.
Eu vou adiantar os processos porque eu não quero enrolar muito vocês, já que entenderam que eu só vou passar nas partes pretas e brancas da nossa camisa, tá? Nada mais além disso. Então eu vou adiantar o processo para a gente poder ganhar tempo, perfeito? Aí pessoal, para a gente ter certeza que a gente passou em toda a nossa imagem, todas as partes brancas ou pretas, a gente pode clicar aqui nessa máscara segurando o Alt. Percebam que quando a gente faz isso, ele vai selecionar todas as partes da camisa que a gente passou pincel, tá? No caso aqui, ó, essas partes circuladas aqui são as partes que a gente não passou. Então, tem essas 3 imperfeições nessa parte da camisa. Então a gente vai ajustar. Vou dar o Ctrl D para tirar a seleção e vou passar aqui nessas partes aqui nas quais me apontaram que eu não tinha passado. Perfeito? Agora eu vou clicar de novo, segurando o Alt na máscara. Entendam que não precisa ser nada 100% perfeito, tá? Por exemplo, nesse caso aqui dessa parte amarela, não tá 100% selecionado a parte que a gente quer, porém também não faz muita diferença, então não precisa a gente ter total perfeição nesses detalhes, perfeito? Aqui, como é a parte do escudo, a gente pode até dar uma melhorada, dar uma refinada aqui, dar o Ctrl D, tá? Vou passar nessa parte aqui, ó, só para dar uma refinada mesmo, pelo fato de, como eu falei, estar próximo ao escudo, tá? Então vou dar uma refinada nessa parte aqui para melhorar esse processo aqui. Perfeito. Vou clicar de novo. Então basicamente essa parte aqui também faltou, tá vendo? Vou dar uma melhorada nela aqui agora. Perfeito. De novo na máscara, ficar segurando o Ctrl. Então basicamente é isso. Se tivesse mais alguma imperfeição, ó, tem essa parte aqui, tá vendo? Uma parte eu passei o pincel, na outra eu não passei, então a gente vai ajustar isso também. Perfeito. Olha lá. Viram que já ajustou essa parte? Então perfeito, basicamente é isso. Agora a gente vai passar por uma parte muito importante também, que vai melhorar ainda mais as cores dessa composição, perfeito? Vou clicar aqui nessa parte do preto e branco, vou vir aqui embaixo, vou colocar um curves ou curvas. Agora eu vou clipar, tá, na imagem do Vinícius Júnior, perfeito? E nessa camada aqui eu vou clicar, tá vendo? Nessa máscara, no caso. Vou clicar agora aqui em curvas de novo. Vou dar uma leve subida aqui nesse gráfico. Vou deixar um pouquinho mais branco, um pouquinho mais claro. Perfeito? Então basicamente é isso. Agora a gente tem a camisa do nosso jogador completamente branca, sem nenhuma mancha, sem nenhuma iluminação,
estourando e trazendo uma outra cor para o nosso uniforme, perfeito? A gente tem um uniforme branco onde deve ser branco, preto onde deve ser preto, e nas cores amarelas, realmente é uma cor que vai prevalecer o amarelo, entendeu? Então, basicamente é isso, tá? Vou colocar aqui agora a camada anterior do Vinícius Júnior que eu tinha falado com vocês, para mostrar o antes. Ó, veja que a gente saiu de um tom azulado com amarelo e entrou num tom branco, realmente branco e preto, tá? Aqui a gente pode até dar uma aumentada nesse branco se vocês quiserem, mas cuidado para não estourar, porque senão todas as nossas propriedades pretas da camisa, as partes escuras, vão sumir e não é isso que a gente quer, perfeito? Então basicamente, olha só, depois e o antes. Literalmente é muito nítido mesmo a diferença que dá quando a gente aplica essa técnica. A camisa do jogador parece até mais nova, sabe? É uma qualidade absurda que a gente aplica com um método simples, que não tem nada demais, só que muito poderoso. Então é isso que eu sempre falo. A gente tem que ir sempre aplicando as técnicas profissionais nas nossas composições para que cada dia mais a gente evolua, para que cada dia mais a gente cresça e sempre dê um passo a mais em cada arte, cada composição que a gente for criar, perfeito? Galera, então o vídeo foi bem curto comparado aos outros. Basicamente eu ensinei essa técnica porque eu acho muito importante. Se você tem curtido também os conteúdos aqui do nosso canal, comenta, curte, compartilha, porque isso me ajuda demais na entrega, também me ajuda a trazer mais tipos de conteúdo como esse. Então não deixem de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, perfeito? Até o próximo vídeo.